Oi pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo de botânica, né? Então hoje a gente vai trabalhar sobre a flor. Hoje eu não tenho nenhuma criança aqui comigo, né? A Dora tá dormindo, então eu vou fazer de conta como se tivesse uma criança e eu estivesse apresentando para ela. Então o nosso trabalho de hoje é a apresentação da flor. Então eu chego para a criança, eu peguei um hibisco, porque o hibisco é uma flor grande, fácil de encontrar e que tem todas as partes bem definidas para apresentar para a criança. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para a criança: o que é isso? Tu sabe o que é isso? E ela certamente vai responder: é uma flor. Essa atividade a gente começa a introduzir na escola a partir da turma da agrupada 2, né? A partir dos 3 anos. Então, assim que a criança falou que é a flor, a gente vai começar a desmontar essa flor para apresentar as partes para ela. Antes de desmontar, eu gosto sempre de falar que essa parte aqui, onde é a parte mais colorida da flor, todas as pétalas juntas formam a corola, tá? Quando elas estão todas juntinhas aqui na flor ainda, a gente chama de corola. Mas a gente vai desmontar. Essa atividade a gente faz, eu gosto de fazer de forma individual, mas sempre que a gente está apresentando, fica um grupo de crianças ao redor olhando. E eles já pedem: o próximo pode ser eu, o outro dia tu faz comigo, porque eles gostam muito dessa atividade. Então, a criança está sentada, né, no lugar onde eu estou, posicionada aqui, e o adulto está sentado ao lado da criança, né? Então, o adulto aponta e fala: corola. Aí, eu gosto de explicar que separada é a pétala, porque eles gostam de colar uma só no livrinho que depois vocês vão falar. Então, pétala. Ah, uma coisa bem importante. A gente não deve introduzir muitas palavras, tipo, Maria, essa daqui é a pétala. Não usar artigo, nada. Apenas apontar e falar, pétala. Cálice. Pistilo. Estames. Então, pétala, cálice, pistilo e estame. Essa é uma atividade inicial, a primeira apresentação da flor. Quanto mais vai aumentando o nível da criança, mais a gente vai introduzindo. Então, por exemplo, esse daqui, inicialmente a gente apresenta como cálice. Depois que a criança já está num período mais avançado, a gente separa esse cálice por partes. Então, a gente vai falar do caule, vai falar das sépalas, mas inicialmente a gente apresenta só como cálice, porque senão é muita informação para a criança. Depois que apresentou as partes da flor dessa forma para a criança, vamos ver num segundo momento se a criança compreendeu. Maria, você pode pegar uma pétala para mim, por favor? E aí a Maria vai entregar uma pétala para a professora, ou para a mãe, ou para o pai. Se a Maria não entregou uma pétala, a Maria entregou um cálice quando foi solicitada uma pétala, quer dizer que ela não pode dar continuidade nessa atividade, porque ela ainda não compreendeu. A gente volta e começa tudo de novo. Maria, você pode colocar o cálice em cima da minha mão? A Maria vai pegar o cálice e vai colocar em cima da mão. Pode pedir para colocar em cima da cabeça, pode pedir para colocar ao lado da mesa, e assim já vai se trabalhando lateralidade junto. Depois que a criança compreendeu o nome de todas das partes que você solicitou, você vai apontar para a parte e pedir para a criança nomear. Maria, o que é isto? E aí ela vai dizer, cálice. Maria, como se chama isso? Aí ela vai dizer, estames. Se ela conseguiu compreender, ela vai falar correto. Se ela não falou, é porque ela ainda não pode prosseguir e a gente tem que voltar até que essa criança compreenda. Assim que ela compreendeu todas as partes da planta, a gente vai montar um livrinho com essa criança. Então a gente deixa
à disposição as folhas já cortadas, né? Aqui eu peguei umas folhas, eu até furei com um furador, né? A gente tem vários tipos de maneira de encadernar. Se a pessoa não tem furador, tem um grampeador, pode grampear, ou pode furar com um preguinho. Sempre tem um jeito de resolver. E aí, a criança vai colar, o adulto pode auxiliar, né? Passando a cola, dependendo da idade da criança, ou a criança mesmo vai fazendo sozinha, né? Ó, vamos colar a pétala. Se essa criança já está alfabetizada, a gente solicita que essa criança escreva pétala. Se essa criança ainda não está alfabetizada, o adulto escreve ao lado da criança para que ela veja essa escrita. Então, vamos escrever. Pétala. Pétala. E assim, sucessivamente, com todas as outras partes. E a gente vai deixando aqui para secar. Vamos colar o cálice. Montar livrinhos é uma atividade concreta em que as crianças aprendem muito e elas têm a satisfação em fazer a mesma coisa aqui. Se essa criança ainda não é alfabetizada, o adulto vem cálice. E a gente vai colocando ali. Eu vou terminar de colar porque eu quero mostrar para vocês o próximo procedimento. Claro que fazendo em casa ou na escola com uma criança, a gente vai deixar secar isso para dar continuidade. Pistilo. E por último, a gente coloca um pouquinho de cola. Tá o excesso, senão depois vai grudar. E a criança vai jogar os estames aqui. Esse tipo de atividade de botânica, a gente faz também com as partes da folha. A gente vai cortando a folha e montando as partes da folha. Então, depois que a criança completou todas as folhas, todas as páginas, ela vai deixar secar. Ela não vai montar o livrinho agora, mas a gente vai fazer de conta que tá seco. É legal para a capa do livro ter uma imagem da mesma flor que foi utilizada. Então, a gente dá para essa criança a imagem. Se quiser a capa do livrinho, pode ser de uma outra cor. Aqui eu coloquei da mesma cor, que era o material que eu tinha. Mas pode ser feito com folha sulfite branca, que é mais fácil de todo mundo ter em casa. E aí, essa criança vai montar o livrinho. Vai colocar todas as partes aqui. Vai colocar a capa, claro que aqui tá tudo molhado ainda, não é o ideal. E aqui, esse modelo aqui, a gente vai fazer com uma fitinha. Ó, é um modelo de livrinho que se faz com uma fitinha. Pode ser feito com grampeador, pode ser costurado com agulha. É legal sempre fazer com jeitos diferentes os livrinhos. Por quê? Porque aí a criança vai vendo que existem diferentes possibilidades de se fazer. Se eu sempre faço com grampeador, essa criança quer fazer essa atividade em casa e a família não tem um grampeador, ela vai achar que ela não pode fazer essa atividade. Então, se eu mostro diferentes possibilidades, essa criança vai aprender que ela pode resolver de uma outra maneira. Ela pode achar diferentes possibilidades para fazer o material dela. Então, assim, a criança tem o seu primeiro livrinho da flor. Ó, seu primeiro livrinho da flor tá montado. Claro que, como eu falei, a gente tem que deixar secar. Passou dessa etapa, a flor foi apresentada, um material concreto, pegou o real, né? A flor real, construímos um livrinho.
Uma outra atividade que pode ser feita, que a criança gosta muito, é tipo um cartazinho sobre a flor. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar... Aqui eu peguei um papelãozinho mais grosso. Pode ser usado aquelas bandejinhas de isopor. Deixa eu pegar uma pra mostrar. Essas bandejinhas de isopor que a gente compra produto e vem no mercado. Às vezes vem brócolis, vem frango, né? Essa bandejinha pode ser usada. Pode ser usado um EVA e até uma toalha dobrada para colocar embaixo. A gente precisa de papéis coloridos para essa atividade. Ah, prof, mas eu não tenho papel colorido e eu queria fazer com meu filho em casa. Então, pega um papel branco, pede para a criança pintar com giz de cera ou lápis de cor, que vai dar o mesmo resultado. Aqui, a gente vai fazer a flor. Aqui eu tenho uma imagem colorida para ficar melhor no vídeo, mas não precisa ser colorida. Pode ser uma imagem preto e branco. Ah, mas eu não tenho impressora, então eu não vou poder fazer essa atividade. Vai, se tem um computador em casa, bota o papel na tela do computador, copia com lápis bem devagarinho, que também vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer o cálice para mostrar para vocês. Eu vou pegar então um pedacinho de papel verde, vou posicionar ele em cima do papelão e a parte que eu vou querer destacar, eu vou colocar em cima. A gente ensina a criança a segurar com uma mão e eu vou usar esse alfinete aqui, que é aqueles alfinetes de colocar em quadro. Ah, mas eu não tenho isso em casa. Pode ser uma agulha, claro que o adulto sempre vai estar do lado da criança. Ah, mas eu não tenho agulha. Pode ser um palito de dente. Qualquer coisa que tenha uma pontinha. É muito importante o adulto estar sempre junto com a criança nessa atividade. Então, eu vou ensinar a criança a furar a parte que ela vai querer destacar, bem um pontinho do lado do outro. Eu preciso ficar mais perto para enxergar. E vai furando, furando. Eu vou fazer tudo aqui. Quer dar uma pausada ali no vídeo? Eu pedi para pausar o vídeo porque é um trabalho bem minucioso, é um trabalho que, ó, além de trabalhar o movimento de pinça com a criança, ele exige muita paciência. Ah, mas o meu filho cansou, não conseguiu completar. Pede para deixar paradinho ali, não mexer. Quando ele se sentir confortável e com vontade de terminar, ele volta. Uma coisa bem importante é assim, ó. Ah, eu não quero terminar agora, eu tô cansado. Tá bom. Ah, mas eu quero fazer uma outra atividade. Não, a gente só vai fazer uma outra atividade quando você completar essa. Isso é uma coisa que é bem trabalhado na escola. Assim, a criança se esforça para terminar aquilo que ela começou. Depois que eu terminei, eu vou tirar o meu molde de cima e a parte de baixo vai estar toda furadinha. Ó, quer ver? Eu vou botar uma lanterna aqui para dar de ver melhor. Estão vendo que ficou toda furadinha? Então, depois que terminou essa parte, a gente vai ensinar a criança a destacar. Ó, deixa eu dar uma rasgadinha aqui no início. Ó. E aí, a criança vai botando o dedo bem pertinho do pontilhado, ó. E aí, vai destacando aquilo que ela perfurou. Ó. Vai tirando. E assim, ela vai fazer com todas as partes. Cada parte ela vai usar a cor que ela quiser. Aqui eu fiz o cálice de verde, como tava ali no desenho. Mas é como eu disse, o desenho, ele pode estar preto e branco. Depois eu até vou dar um outro exemplo ali, vou mostrar um pra vocês que a Dora fez, do pássaro. Pra vocês verem que ela fez com um molde em preto e branco, ó. E aí ela destacou esse, ela vai largar aqui. E vai, é bom sempre ter um lixeirinho do lado da criança, tá, gente? E aí ela vai escolher, por exemplo, o papel vermelho, que seja maior que esse tamanho aqui, né? Vai colocar aqui, vai posicionar e vai furar toda a corola da flor. Quando ela completou todas as partes, aqui eu trouxe todas as partes, né? Na verdade, eu recortei para poder não ficar um vídeo muito longo, né? Mas é um trabalho bem minucioso, que exige bastante paciência, mas o resultado final é surpreendente. As crianças adoram expor esse tipo de trabalho. Então, a criança já tem todas as partes destacadas, o ambiente de trabalho dela tá limpo e organizado. A gente vai entregar uma folha para essa criança. Aqui eu peguei a amarela só para destacar, mas pode ser uma folha branca. E a gente vai começar a colar.
O desenho original pode ficar ao lado para a criança ir observando. E é sempre importante ensinar para a criança as partes que vão por baixo. Por exemplo, se eu colar o cálice, isso aqui é bem importante de falar, ó. Ah, eu vou colar primeiro o cálice. Colei o cálice. Depois eu vou colar a flor, vai ficar por cima do cálice. Ali no desenho tá por baixo. Então, ó, vamos colar a corola. Gente, esse é um trabalho bem devagar de ser apresentado. Não é tudo no mesmo dia. A gente faz devagar com a criança, não pode ter pressa. Tem que respeitar o tempo da criança. Ela tem que estar disposta a fazer a atividade para ficar um bom trabalho. Não adianta querer forçar a criança a fazer uma atividade num dia em que ela não está afim. E é bem importante ter todo o material à mão, tudo organizado, antes de começar a apresentar essa atividade para a criança. Porque se no meio da atividade, não peguei a cola, vou lá pegar, preciso da tesoura, a criança já começa a se desestimular. Se tu tem tudo ali ao acesso dela, vai facilitar o trabalho. Ó, agora eu vou colar os estames. Sei que o vídeo fica um pouco longo, mas é que imagina, um trabalho que eu tô apresentando aqui, que leva muitas vezes mais de um dia. E eu tô apresentando num vídeo, então não posso demorar muito aqui, mas também não posso fazer muito rápido para não ficar pela metade, né? Quero mostrar o trabalho bem completo para vocês entenderem que é um trabalho que qualquer um com dedicação, vou pensar que era do outro lado, pode apresentar para a criança. Minha mão já tá toda suja de cola. A criança, ela geralmente não gosta de sujar a mão de cola, tá, gente? Então, uma coisa que é legal é deixar ou um paninho molhado ou um lenço umedecido num cantinho para essa criança tá limpando a mão. Terminamos de colar. Essa criança já está alfabetizada. Então, essa criança, ela vai escrever sozinha as partes da flor. Mas meu filho ainda não sabe escrever. Não tem problema. Ele terminou de colar, o adulto vem e escreve as partes para a criança. Cálice. Estames. Aqui, como todas as pétalas estão juntas, a gente chama de corola. E aqui o pistilo. O trabalho concluído, a criança pode expor o seu trabalho. Ela pode escrever aqui também flor, se ela quiser escrever, tá? Que é o trabalho da flor. Então, essa criança, ela pode expor no quarto, na casa dela, né? Na escola, ela pode expor. E essa é mais uma fase. Eu vou mostrar pra vocês um aqui que a Dora fez. Um outro exemplo aqui, eu até arranquei da parede, que foi o do pássaro. Foi entregado essa folha pra ela, é como eu falei, ó. Não precisa ser colorido. Pode ser, aqui eu imprimi, mas pode ser colocada a folha na frente do computador e copiada de lápis. Ela fez, destacou, ó, as partes, uma por uma. E aí depois ela nomeou as partes, ela até acrescentou, na verdade, ó, não tinha garras, ela desenhou a garra, olha como a criança tem uma visão diferenciada. Ela acrescentou uma pena na cabeça do pássaro, escreveu penugem. E aqui, como ela tá começando a aprender letra cursiva, ela pediu que eu escrevesse no quadro a palavra pássaro de letra cursiva. Não, aqui ela não pediu pra eu escrever no quadro. Ela pegou o alfabeto móvel dela, pode pegar uma letra do alfabeto móvel aí pra mim, por favor? Ela pegou o alfabeto móvel e que tava a palavra pássaro em cima aqui, ó. Quando eu apresentei o trabalho, eu escrevi a palavra toda aqui em cima e tava exposto pra ela. E quando ela veio me apresentar o trabalho concluído,
ela... Ali, ó, em vermelho. Isso. Quando ela veio me apresentar o trabalho concluído, ela veio toda orgulhosa. Tu não vai acreditar no que eu fiz sozinha. Que ela se sentiu toda orgulhosa que ela copiou a palavra pássaro de letra cursiva, para ver a importância desse tipo de trabalho para criança. E hoje está exposto na área de trabalho dela. Com orgulho, ela vai lá, lê o que ela escreveu, observa o trabalho e já pediu. E esse tipo de trabalho a gente pode fazer com todos os tipos de animais, plantas, e vai fazendo as partes assim que as crianças gostam bastante desse tipo de atividade. Só para encerrar, prof, depois que a criança já aprendeu, encerrou, ela não trabalha mais sobre planta? Sim, ela trabalha sobre plantas ainda, num nível mais avançado que uma criança já está alfabetizada. Na sala a gente tem o livro da flor, né? O livro da flor pode ser construído com o grupo, pode estar pronto já na sala, tudo vai depender do andamento dessa turma, né? Então, o livro da flor, ele tem a capa, né, já com o artigo, a flor, porque essa criança ela já está alfabetizada, né? E aqui no livro da flor tem a imagem do lado direito e a informação do lado esquerdo. Essa é uma forma da gente ter um padrão. A gente sempre ensina a criança a montar com a imagem do lado direito e a informação do lado esquerdo. Então, aqui está a imagem da flor e aqui está a informação. A flor é onde a planta se reproduz. Dentro da flor são feitos os frutos e as sementes. Informações claras e objetivas, tá? Nessa fase inicial. Aqui já é uma etapa em que a criança está com 7 anos, mais ou menos. Se ela já está alfabetizada com 6, ela já pode começar a fazer esse tipo de trabalho. Mas é uma atividade para primeiro e segundo ano. Então, as partes da flor destacada, aqui no caso a corola está destacada e aqui a informação da corola. Aqui o cálice destacado e aqui a informação do cálice. A criança quer montar o seu próprio livro, para ela ter o seu próprio livro para levar para casa. A gente dá a imagem da flor toda em preto e branco, toda, várias imagens dessa à disposição. A criança vai destacar, eu vou fazer a página da corola, ela vai pintar só a corola e ela vai pesquisar ou no livro da escola, ou na internet, ou em algum livro de botânica, o que é a corola. E ela vai escrever com a própria mão que é a corola. E assim ela vai construir o próprio livro dela da flor com informações mais complexas. À medida que vai aumentando a idade da criança, a gente vai aumentando o nível de dificuldade, mas ela continua repetindo as mesmas coisas. Na agrupada 1, né, que é a nossa turma de 1 ano e meio a 3, os livros são feitos de que forma? A imagem, primeiro livro só de imagens, por exemplo, posso botar uma flor, eu posso botar a foto de uma folha, eu posso botar a foto de um animal, posso fazer um livro de animais, por exemplo, um livro de animais. Eu boto a foto de um livro de animais domésticos, eu boto a foto de um gato, a foto de um cachorro, só a foto, no primeiro momento. Num segundo momento, a gente coloca a foto do gato e a palavra gato. Ou, se quiser também introduzir a letra inicial, também pode. A foto do gato e a letra G. Depois, a palavra gato. Só gato. Num segundo momento, num terceiro momento, né? Se quiser só a imagem, depois a imagem e a palavra. O artigo e a palavra. O gato. Bota uma foto de 2 gatos. Os gatos. E assim a gente vai aumentando e construindo. A construção de livros, na nossa metodologia, ela é muito enfatizada. Eu vou parar o vídeo aqui porque tá bem longo, mas eu acho que é isso. Esse é um tipo de livrinho que qualquer um pode fazer em casa, simples, e a criança vai gostar. É um material que ela vai ter guardado para ir pesquisando, aprendendo os nomes das partes das flores, e ela pode querer construir de outras coisas, de diferentes tipos de flores. Aqui eu mostrei o hibisco porque é uma flor bem fácil de achar na rua, mas outra flor que é bem legal de fazer é o lírio, que ele também tem essas partes bem destacadas, também é bem legal. Mas é isso aí, esse é o vídeo sobre a flor.